Olá você, meu irmão, minha irmã, boa noite. Eu desejo muita paz e uma feliz Páscoa a você e à sua família. Hoje, segunda-feira, 18 de abril, segunda-feira de Páscoa, nossa oitava que estamos celebrando. Nós desejamos a você, eu e em nome dos colaboradores deste curso de liturgia, saudação de Feliz Páscoa. Estamos hoje gravando a última aula, o conteúdo da última aula, que é a reforma litúrgica depois do Concílio Vaticano II no Brasil, algumas realizações, a CNBB, algumas resistências também à reforma da liturgia do Concílio Vaticano II. Então, nós hoje, na segunda-feira, estamos na transmissão desta último conteúdo. Ainda vamos ter outra aula para a revisão do conteúdo geral deste desenvolvimento histórico ao longo do tempo, que como estamos acompanhando desde a Igreja Primitiva até agora a liturgia, última grande reforma do Concílio Vaticano II. E eu espero de ter colaborado com você. Eu espero que cada um tenha participado do Tríduo Pascal na sua paróquia, na sua comunidade, com toda a intensidade que merece a liturgia. Então vamos situar, a CNBB, basicamente, ela começou, os bispos do Brasil, desde 1950, basicamente começa a ter este esforço de um colegiado do episcopado brasileiro, né? De trabalhar junto, de caminhar junto. Então aqui, nosso conteúdo situa que a obra do Concílio Vaticano II, que terminou em 63, nós vamos ter um raio de uns 7 anos, até 1970, basicamente, para as coisas ficarem mais consolidadas. É o tempo, basicamente, da tradução dos livros litúrgicos, né? Sabe que os livros litúrgicos até hoje são feitos em latim, por Roma, e as nações precisam da autoridade de Roma para a tradução para as línguas do povo. Então, assim, os livros foram publicados, os livros reformados depois do concílio, e no Brasil se encaminhou um intenso trabalho de tradução dos livros litúrgicos para português, né? Por isso que o Secretariado-Geral da CNBB para a liturgia, que até hoje existe, foi constituído na CNBB, uma comissão nacional de liturgia, a partir do ano de 64 até 70, basicamente o tempo da adaptação e das traduções dos livros. A presidência de Dom Clemente José Carlos Snabe, um bispo da Ordem de São Bento, né, beneditino, que encabeçou estas traduções. Então, assim, não era tão fácil a questão de comunicação com Roma. Isso foi um penoso trabalho desta Comissão de Liturgia do Brasil. Então, assim, nós temos alguns frutos. Por exemplo, o missal. Em primeiro lugar, o missal romano, a partir de 93, que é a segunda edição, típica do missal reformado pela reforma do Concílio Vaticano II. 1970, a primeira edição, 1993, esta edição que até hoje nós estamos usando, a segunda edição do livro do padre, o missal, né? Aí, por exemplo, foram acrescentados muitos atos penitenciais, fórmulas, também a questão, o envio da missa, aclamações, as respostas à oração eucarística. Isso foi uma grande realização pós-conciliar. Ou, por exemplo, também no Congresso Eucarístico de Manaus, que produziu uma oração eucarística, que está inclusa no nosso missal, chamado Missal para o Brasil. A oração eucarística número 5, ela foi feita especialmente para o Brasil. Aí vem depois também, por exemplo, outros livros importantes da tradução, a Liturgia das Horas, que pode ser cantado nas melodias nossas brasileiras, o ofício divino das comunidades, que é uma forma popular também
da liturgia das horas, da santificação do tempo, né? Então, uma tentativa de enculturação da liturgia das horas, né, no nosso povo, a chamada a liturgia das horas. A celebração do matrimônio também ganhou um capítulo no ritual do matrimônio para a Igreja do Brasil. É um capítulo adaptado aos costumes locais, né, porque o matrimônio pode ser celebrado com os aspectos culturais de onde a igreja se encontra, né? Outras riquezas também dessas traduções, o ritual de batismo das crianças também foi traduzido, adaptado ao povo brasileiro. O ritual das encomendações, as exéquias, os mortos, ritual de bênçãos, o RICA, a iniciação cristã dos adultos, e tantas outras riquezas que esta comissão preparou. E uma delas, uma das grandes riquezas também, que foi um fruto do Concílio Vaticano II, é o inário litúrgico da CNBB. Os CDs, os textos, os fascículos das músicas, dos cantos que se cantam na liturgia, né? Então aqui foi um grande esforço. Se você não conhece, busque conhecer os CDs, né? Tempo do Advento, Natal, Ano ABC, as festas da Virgem Maria, a Quaresma no ABC, a Páscoa no ABC, são os CDs que compõem o inário da liturgia do Brasil. Então, aqui diz que isso foi muito dependioso, e este Dom Snab, né, esse bispo beneditino, ele trabalhou muito nessas realizações. Então, teve muitos encontros de liturgia, muitas semanas de liturgia, né? A pastoral da liturgia também se fundamentou como uma pastoral de conjunto. A Assembleia Litúrgica, a Iniciação Cristã, a Pastoral da Confissão ou da Penitência, a celebração do matrimônio, a importância do domingo, arte sacra, encontros sobre arte e música. Isso foi uma grande realização. Então, a partir de 64, com esta visão desta Comissão Nacional, a campanha da fraternidade passou também a formar um jeito brasileiro de se viver a quaresma dentro do ano litúrgico. Questão da conversão social, os pecados sociais. Isso também é uma cara nossa. Ou, por exemplo, as novenas. Não mais novenas só no sentido de piedade, mas a novena que ajuda as pessoas a refletir. Novena de Natal, novena de tempo de quaresma, estas novenas, livretos que fazemos os meses temáticos, né? Aí vem estes anos de adaptação, depois de 1970, a questão da pastoral sacramental para a aplicabilidade da liturgia dos diversos sacramentos, né? Os sacramentos da iniciação cristã, de 74, que é o RICA, o Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos, o Ritual da Penitência, de 76, o Ritual do Matrimônio, de 78, da Unção dos Enfermos, de 79, a última revisão do Ritual do Batismo das Crianças, de 80. Então, estes manuais, estes rituais dos sacramentos, constituem uma verdadeira pastoral dos sacramentos, né? E isso foi importante porque regularizou no Brasil a celebração dos sacramentos católicos, né? Então, também outro grande esforço da CNBB foi organizar a questão da música litúrgica no Brasil, em 76, de lá para cá também, muitos esforços para melhorar o canto e a música na liturgia. E aí, me passando de 64 para 70, para 80, uma época muito rica, de muitos encontros nacionais, promovidos pela CNBB. Então, em 1980, no Encontro Nacional de Liturgia da Bahia, surgiu também a ideia de um questionário para ser distribuído nas dioceses, nas ordens, nas congregações, para saber como estava a liturgia
do Brasil, né? Então, esse material foi publicado com o título de 20 anos depois do Concílio Vaticano II, né? É um estudo da CNBB, não é documento. Está disponível, você pode pesquisar aí para você saber. E a partir desse levantamento de como estava a realidade, 20 anos depois do concílio, veio a ideia do importante documento chamado Documento 43 da CNBB, que é de 1989, né? Tem 32 anos, chamado A Animação da Vida Litúrgica no Brasil, Elementos da Pastoral da Liturgia, que foi o esboço de um guia de liturgia para o Brasil. Então, esse documento, se você pergunta assim, padre, qual o principal documento da CNBB sobre liturgia? É esse documento 43, ele traz assim, uma revisão da realidade e as ideias, os tópicos próprios do Brasil, né? Então, aqui também vai ter a contribuição de outros encontros nacionais de liturgia. Por exemplo, a Fundação dos Liturgistas do Brasil é uma organização brasileira sobre a liturgia, muito interessante. Em 84, a Faculdade de Teologia de Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, oferecia pós-graduação em liturgia, foi um dos grandes esforços. Curso de verão, semanas temáticas, Nordestão de liturgia, Sulão, essa questão regional também foi muito legal, muito legal. Ajudou a desenvolver esta questão, né? E também vieram as publicações, por exemplo, né, Revista Liturgia, das Irmãs das Pias, Discípulo do Divino Mestre, de São Paulo, e outras publicações, livretos formativos, jornais, subsídios, para preparar a celebração, especialmente a celebração dominical. Então, você pode perceber que todo o esforço do que foi feito no Brasil, né, por exemplo, de unificação de uma liturgia para se cantar a liturgia, mais ou menos assim, no rumo do que a liturgia é. Porque o Brasil é imenso, o Nordeste de um jeito, o Centro-Oeste do outro, o Sul de outro. O inário da CNBB, ele tentou cantar, por exemplo, nos cantos e na salmodia, cantar o jeito brasileiro de ser. Por isso que tem samba, tem em valsa, em guarânia, em chachado. Nós podemos encontrar os mais variados ritmos da brasilidade dentro do inário litúrgico da CNBB. Claro que não é perfeito, existem também exageros, né? Mas isso a gente perdoa, porque nunca vai existir um inário que sirva para o Brasil inteiro. A luta e o esforço da liturgia da CNBB, da Comissão Episcopal para a Liturgia, até hoje é muito válido, né? Eu acho que o que falta é a gente conhecer as questões da CNBB, depois vem os regionais, depois vem as dioceses e as paróquias. Nós estamos lá na paróquia, né? Mas existe uma diocese, existe um regional, existe um bispo referencial, existe uma conferência episcopal do país, né? Que não é uma entidade reguladora da igreja, é apenas um organismo de comunhão. Vocês sabem que a CNBB ela não tem poder jurídico sobre nenhuma diocese, cada diocese é próprio, né? Tem seu pastor, que é o seu bispo. Mas nós estamos em comunhão uns com os outros, não somos separados. Por isso que é importante escutar os bispos. A conferência é um sinal da comunhão. Quem não respeita a conferência dos bispos, não respeita os bispos, né? Então, assim, esta reforma do Concílio Vaticano II, esta popularidade da liturgia, e ainda é muito mais com os esforços da adaptação cultural das SEBs e da teologia da libertação. Teve alguns também que foram contra, não aceitaram, né?
E aqui são as dificuldades. Não foi todo mundo e nem todos os bispos que aceitaram as propostas da renovação litúrgica. Então nós temos, por exemplo, uma força de reação contra a reforma do Concílio Vaticano II no Brasil, depois de 60, os cristãos reacionários liderados pelo bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, Dom Antônio de Castro Maier. Este bispo, que depois também foi excomungado, participou da ordenação de ordenações celebradas na França por Dom Marcel Lefebvre, que foi um bispo cismático, reacionário, contra o Papa, né? Então, nesta ordenação que este Dom Marcel Lefebvre celebrou, sem o Papa ter escolhido estes bispos, tanto o bispo que ordenou, como os bispos que foram ordenados e os que assistiram, foram excomungados da Igreja Católica. Inclusive esse bispo de Campos, Rio de Janeiro, foi excomungado do seu ministério episcopal e da sua sede de bispo lá em Campos, Rio de Janeiro. Então é muito interessante esta reação, este estilo reacionário, porque hoje também está voltando esses espíritos que criticam a igreja, o Papa, os bispos. Então, Dom Antônio de Castro Maia dizia que a liturgia verdadeira era a liturgia de São Pio V. Aquela liturgia da missa antiga, da missa verso oriente, tudo aquilo, né? Então, tanto é que hoje há dois modos de celebrar a liturgia na Diocese de Campos, né? Vocês sabem que a Diocese de Campos hoje também reza, tanto da Diocese reza a forma do Concílio Vaticano II, e o tradicionalista reza a missa do molde tridentina, a missa tridentina, a missa de São Pio V, né? Então, não foi só Dom Antônio Castro Maia, Diocese de Campos, também foram outros bispos, outras pessoas, padres, que não aceitaram a reforma da liturgia, né? Se por um lado havia os tradicionalistas reacionários, que eram radicais, na firmeza de uma liturgia romana tridentina, por outro lado também existiu os afoitos e apressados da reforma litúrgica, que fizeram também o que a igreja não mandou fazer, né? Nos lembramos a afronta de padres à religiosidade e à cultura popular, quebrando as igrejas, derrubando os altares, quebrando a imagem dos santos, expulsaram as imagens sagradas das igrejas, quebraram, sob pretexto de uma reforma litúrgica. Isso também foi o oposto. Eu me lembro mesmo aqui em nossa diocese, por exemplo, as igrejas que tinham altares antigos e altar-mor, que praticamente foram destruídos. Batalha foi destruído, Luiz Correia, Pedro II, tudo foi botado abaixo, o altar antigo, né? A arte e as imagens, por um abuso de não entender o que a igreja estava dizendo, né? Então, sem contar como escrevia Dom Clemente Snabe, o primeiro bispo da Comissão de Liturgia, os abusos e desvios que se verificaram neste período. Por vez chega ao conhecimento alguma iniciativa esdrúxula promovida por padres ignorantes na liturgia e desejosos de fazer coisas novas. Então se inventou muita coisa. Por exemplo, as vestes, os paramentos sacerdotais, chegou gente a rezar a missa só de calção e estola no pescoço, né? Isso dificultou o processo de adaptação e de atualização da reforma na Igreja do Brasil, porque tinha dois polos. Tinha os radicais e tinha também os laxistas, que achavam que isso era besteira. E para piorar, a falta de formação. A falta de formação do povo brasileiro no que diz respeito à liturgia e à necessidade de uma reforma, mantendo nos moldes medievais e tridentinos. Então, a reforma do Concílio Vaticano II ainda está também por acontecer na dimensão formativa, porque é um dos piores dados da nossa consideração como liturgia é de que o povo não conhece, né?
o povo não conhece a liturgia que celebra. E quando a gente passa a conhecer, a gente passa a se libertar de certas coisas, né? De certos preconceitos, de certas ideias. E por isso que o nosso estudo não pode parar, e este curso é um esforço de fazer isso, né? As perspectivas e os desafios que Frei José Ariovaldo elenca neste nosso material de estudo, ele diz assim, né? Há um longo caminho a percorrer, e não são poucos, né? São muitos. Eu concordo com certeza. O maior dele continua do Brasil sendo a dimensão da formação, não só do ponto de vista prático, celebrativo, mas também teológico, litúrgico, em diálogo com as práticas litúrgicas, né? Basta lembrar que a maioria dos seminários, onde formam os padres, casas religiosas, faculdade de teologia, ainda não coloca a liturgia como prioridade dentro dos currículos de ensino, como exigia o Concílio Vaticano II. Eu me formei no Piauí mesmo, graças a Deus, no Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, em Teresina. Eu me lembro que tínhamos um mestre em liturgia, que Deus o tenha na eternidade, mestre Padre Jonício Torres, um grande mestre de liturgia. E nós, do primeiro ano, eu acho que no primeiro ano de filosofia já tinha formação, e na teologia, a partir do segundo ano de teologia, todo o período da faculdade, do segundo, do terceiro, do quarto ano, tinha o curso longo de liturgia dentro da grade da teologia, né? Então, o seminário do Piauí, onde me formei, onde estudei para ser sacerdote da Diocese de Parnaíba, eu tive a graça de ter, né, este professor, morreu agora esse ano já da Covid, né, da Diocese de Campo Maior, e foi uma grande perca para o Piauí, porque o Padre João Nilson, ele foi o referencial no Piauí por muitos anos. Então, as semanas de liturgia, as formações, né, os grandes eventos da Igreja do Piauí, do Regional Nordeste 4, era Padre João Nilson que estava à frente dessas organizações litúrgicas, né? Então, por exemplo, hoje o ICESP, que é a faculdade onde me formei, hoje está sem um liturgista, porque o Padre João Nilson morreu e até agora não tem outro, né? Então, essa questão, sem formação litúrgica, corremos sério risco de vermos, de certa maneira, comprometida a reforma do Concílio Vaticano II, né? E aí depois também essa questão, a evangelização da cultura ou a inculturação. Nós temos uma cultura religiosa, popular, de fundo medieval, pós-tridentino, como já foi dito. Cabe agora impregnar a reforma da liturgia a partir do Concílio Vaticano II. Então isso também constitui um desafio. Então esta reflexão, aqui nós paramos, né? Nós temos hoje no Piauí o bispo referencial da liturgia, é o bispo da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Antônio Tavoni. Nós temos alguns padres, né? Padre Jusilei, Juscelio, desta mesma diocese do bispo diocesano de Bom Jesus do Gurgueia, que são os referenciais. Jusilei saiu para estudar, espero que liturgia ou música, porque é músico também. E em cada diocese nós temos constituído uma equipe de liturgia. Um padre referencial da liturgia, como aqui em Parnaíba sou eu, o responsável, o referencial, e uma coordenação de pastoral leiga ligada ao Conselho Diocesano de Pastoral, na qual nós temos os nossos membros, o Sérgio Bevilacqua, o coordenador, a Lourdes Vieira aqui no Zonal Norte, em Parnaíba, o Everardo Negreiros, que é aluno deste nosso curso, no Zonal Sul 1, e a Maria de Luz, a Mariazinha, no Sul 2. Esta equipe está incompleta porque falta um especialista em música, da liturgia do canto pastoral, do canto litúrgico. E aí somos nós que encabeçamos na Diocese de Parnaíba esse trabalho, unido às paróquias, porque as paróquias têm as equipes de celebração e também a pastoral da liturgia. A pastoral da liturgia é uma pastoral orgânica, é uma pastoral de articulação. As equipes de celebração são aquelas pequenas equipes que assumem as celebrações
das comunidades, das matrizes, das festas, das solenidades. Então, a sua paróquia, se não tiver uma pastoral da liturgia bem formada, com certeza tem equipe de celebração, mas fale com seu pároco para que você tenha uma boa pastoral da liturgia e não apenas equipes esporádicas que fazem a função litúrgica. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.